louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu sou a pastora Carla Regina. Eu sou Isaac Passos. Eu sou a Kátia Regina. E você se encontra no Reverberando Palavra Viva, edição mais que especial. É mãe, é filha, irmã, tia, o que mais você quiser dizer. Família fácil. Família É, Reverberando edição. Ela vai, mas aí família Santos. Ah, é, família Santos. Pois bem, estamos aqui numa edição mais que especial. Além de mãe e filho, hoje participa conosco minha irmã, tia de Isaac, consanguínea irmã em Cristo, também pastora da Casa do Senhor, serve ao Senhor com alegria e aprove ao Senhor termos a oportunidade, esse almoço de família de domingo, pegar ela e dizer, vamos participar, porque é a penúltima edição do Reverberando. Antes de nós orarmos, como é que você está se sentindo essa participação? Bem. Vamos orar então com o Isaac para começarmos essa live debaixo da bênção do Senhor. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui em Tua presença, Deus. Senhor, para Te adorar, Te glorificar, Te bendizer, Senhor, através, Senhor, em nome de Jesus, da Tua palavra. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, abre, Senhor, traga o Teu povo para ouvir a Tua Deus. voz, a ouvir um pouco mais de Ti, da Tua palavra, Senhor, que possamos Te adorar cada vez mais, Te glorificar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Ô, Glória, vocês nos ouvem bem, nos veem bem? Pois eu quero já convidar vocês para digitarem no comentário acerca do capítulo de hoje dia 21 de julho, portanto, João capítulo 21. Glória a Deus por isso. Eu já quero começar convidando vocês, só para saber se estavam ligados, não é 21 nada, é dia 20! Dia 20! É João 20, penúltimo dia, João 20 hoje. E aí nós vamos começar meditando acerca das Sagradas Escrituras, já refletindo sobre alguns versículos. Ah lá, já foi Todo mundo botou colocado 21. lá isso, todo mundo botou 21, É era só para 21, saber se olha vocês só. estavam ligados. É João 20, corrija esse mistério aí, no nome de Jesus. Eu quero muito convidar vocês a refletir sobre esses últimos dias acerca da morte e ressurreição de Cristo. Hoje esse capítulo fala precisamente acerca dessa manhã de domingo, hoje domingo, né, um dia especial, onde nós estamos aqui, não só em família, mas rememorando esse momento. Eu já quero começar com vocês refletindo acerca da palavra. O texto já começa dizendo que no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, a Bíblia faz questão de dizer, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e encontrou a pedra rolada para um lado da entrada. Eu já começo aqui a ministrar sobre a sua vida, lembrando que a nossa live não tem nenhuma intenção de esgotamento teológico, mas uma devocional cuja reflexão é de princípios morais, aquilo que podemos aprender e trazer de maneira pragmática para as nossas vidas. Eu já aprendo aqui que Maria Madalena acordou cedo. Quem quer viver coisa linda, coisa grande da parte de Deus, precisa colocá-los entre as primícias do seu dia. Ela entendeu que o melhor lugar para se estar, a melhor companhia para se estar, em primeira instância do seu dia, no primeiro momento do seu dia, foi com o Senhor Jesus. E por causa disso ela foi surpreendida. Não só ela, mas o verso 2 vai dizer que correu também Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Eu falei para Zaquinho, né, para minha irmã também, que a gente já leu o texto offline para depois trazer a vocês online, como João se auto-intitula aquele a quem Jesus amava. Isso é convicção do amor que o Pai tem, que Jesus tem, e por isso assim ele se auto-intitulava. Eles correm, mas eu acho interessante as riquezas de detalhes que ele traz. Eles correm dizendo que tiraram o Senhor do sepulcro, mas não souberam aonde puseram, uma vez que ela, Maria Madalena, corre para contar para Simão e para João, que nós entendemos ser aquele que Jesus amava. E é ela quem diz, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. E aí eles correm, verso 3 vai dizer, para ver. Mas olha o detalhe de João, os dois corriam, mas o outro discípulo, a saber João, falando dele mesmo, que nós acreditamos ser ele, correu mais rápido, passou à frente de Pedro, chegou primeiro ao sepulcro. Mas Kátia e Isaac, o texto diz que ele abaixou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Aí o verso 6 diz que o Simão Pedro, o que vinha atrás dele, chegou, entrou e viu. Meu Deus. Aí eu fico pensando aqui, ele vai ver ali uma cena, um pedaço de pano que cobria a cabeça de Jesus, enrolado, dobrado, há uma tradição judaica, um apontamento, né?
cuja cultura dizia que quando o Senhor terminava a refeição e dobrava, isso apontava que ele voltaria. Então alguns aplicam isso, embora o texto não diga explicitamente. Mas o interessante perceber é que a questão não é quem chega primeiro, mas quem ousa entrar. Meu Deus. Tem gente que chegou, mas não entrou. E ainda reclama de quem chegou depois, mas já entrou, já viu e creu. Então, no nome de Jesus, já que chegou, então entra. Já que está na presença do Senhor, então mergulha. Já que foi honrado com um título, com um cargo, então se posiciona. O que eu aprendo com esses dois discípulos é que não adianta correr para chegar primeiro se não tiver disposição para entrar e concretizar a missão que se propôs a fazer. Meu Deus. Eu louvo a Deus que Deus é Deus de segunda chance. Quem entrou depois também teve a oportunidade, como o texto diz no verso 8. Também entrou, viu e creu. Então, duas lições. Primeiro, para quem é empolgado, mas na hora H não entra. E segundo, para quem chegou atrasado, mas se tiver disposição para entrar, então creia. Porque é isso que o texto diz que aconteceu com João. Eles voltam para casa, Maria tinha voltado ao sepulcro e estava do lado de fora. É outro aprendizado. Porque ela permaneceu, conforme a gente vê aqui no verso 11, o verso 12 diz que ela viu 2 anjos vestidos de branco sentados na cabeça e nos pés. E eles perguntam para ela, diz o verso 13, por que você está chorando? Ela diz, porque levaram meu Senhor, eu não sei onde colocaram. E depois de dizer isso, ela virou, viu Jesus ali em pé, porém não o reconheceu. Ai, meu Deus, é muita coisa boa para falar. Tem gente que a presença de Jesus já está lá, mas você não discerne. Mas olha como ele é misericordioso. A Bíblia diz que ele chama ela pelo nome no verso 16. Maria! Automaticamente ela se volta para ele e diz, Rabone. Eu amo isso aqui. Mais do que ver Jesus, você precisa discernir a voz de quem fala contigo. Meu Deus. Deus nos convida a ter intimidade com a voz dele, para que quando ele fale, você não tenha por dúvida de que é ele, de que está falando de fato com você. A gente começa a chegar no texto aqui que o Isaac e a Kátia escolheram, mas é válido ressaltar que ela volta aos discípulos e diz que ela viu o Senhor, ela entrega o recado. Naquela tarde, numa fatídica tarde, eles estão reunidos com portas trancadas, com medo do que está do lado de fora, a saber, os líderes judaicos. Jesus já tinha avisado que ele ressuscitaria, e agora ele se apresenta diante deles com essa saudação peculiar e gostosa que só ele pode dar, ou só ele sabe dar. Paz seja com vocês. E quando ele mostra suas mãos, o seu lado, que alegria maravilhosa sentiram quando viram o Senhor. Aleluia. Que você possa se alegrar com a presença de Deus nessa tarde. Verso 21, Isaac. Verso 21 vai dizer na versão NBV, ele lhe falou-lhes novamente, paz seja Aleluia. Com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os estou enviando. Aleluia. Jesus ele vai falar isso, né, pela primeira vez no versículo 19, no versículo 19, vai dizer que Jesus do nada apareceu no meio dos discípulos e falou, paz seja com vocês. Em seguida, no versículo 20, vale nossa intenção, que vai dizer, em seguida mostrou a eles as suas mãos e o seu lado. E depois disso, né, que o texto vai dizer, que a alegria maravilhosa sentiram quando viram seu Senhor. Né? E Jesus, ele sabe como tratar com cada um de seus discípulos.
Porque ele chega, ele fala, Pai seja com todos, mas mesmo assim ele mostra tudo aquilo que representa, tudo aquilo que Jesus representa, ele vai mostrar para eles. Eu sei que vocês tiveram dúvida de reconhecer no início, a qual o texto vai dizer lá no versículo 8, no versículo 9, que ele vai dizer, porque até então eles não haviam percebido que as Escrituras diziam que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Eles não perceberam, o texto é bem claro em dizer que eles ainda não haviam percebido que era o tempo de se cumprir as Escrituras, a qual Jesus sempre falava com os discípulos. E quando Jesus aparece, ele diz, Pai seja com vocês, e mostra tudo aquilo, os faz lembrar das promessas a qual Jesus tinha feito, nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus havia falado para os discípulos, e ele mostra não no intuito de amostrar, mas sim de se exibir, mas sim de lembrar, fazê-lo lembrar das promessas a qual Jesus tem feito. E isso é um ensinamento para nós lembrarmos das promessas a qual Jesus tem feito em nossa vida. Jesus, ele sabia que os discípulos estavam com a dificuldade de reconhecer, de acreditar nas Escrituras. E ele mostra com as mãos, no versículo 21, no versículo 20, ele vai mostrar para eles. E quando eles mostram, aí que cai a ficha dos discípulos mesmo, e fala e se alegram na presença do Senhor. Aleluia. Se alegram na maravilhosa graça, se alegram na alegria maravilhosa que sentiram quando viram seu Senhor. E o triste, o lado triste disso é porque eles reconhecem só quando vem as mãos. Mas quando a Maria ali chega para falar, eles não acreditam, eles não cedem essa ideia de primeira. Mas depois, quando Jesus aparece e comprova, ele sabe das nossas dificuldades de compreender o que é sobrenatural. Ele sabe das nossas dificuldades num lugar onde ele tem que repetir algumas coisas. Então é Jesus repetindo para eles novamente as coisas que eles já sabiam, para que eles possam sim entender a maravilhosa graça e o que Jesus tinha para eles. Que aí entra o verso 21, que vai dizer: Ele falou-lhes novamente, Aleluia. Pai seja com vocês. Agora que me reconheceram, agora que viram que eu sou, eu vou repetir. Pai sejam com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os estou enviando. É Jesus dando uma ordem, para que eles entendessem a ordem. Eles tinham que entender que não estava vindo de qualquer um. Sim. Não estava vindo de um homem qualquer na terra. Ele tinha que provar. Ele provou que era Jesus. Glória. E deu a ordem para os discípulos. E deu essa continuidade ao qual se estendeu de geração a geração. Porque Jesus, ele chega, ele mostra e ele fala, a paz esteja com você, que é muito relevante. Porque Jesus, ele vai ser explícito em dizer 2 vezes que a paz seja com vocês. Que esta paz a qual Jesus tem trazido com a sua ressurreição alcance vocês aí dentro de casa. E com essa paz a qual Jesus manda para os discípulos, que chegue também aí na sua casa neste momento. E com esta paz, aí vem a missão. Agora que você está em paz, vem a missão a qual Jesus te deu também, que nos deu. Deus. Assim como o Pai me enviou, eu os estou enviando também. Eu os estou enviando em missão, como o Pai enviou a Cristo Jesus. Jesus, ele foi escolhido para ser enviado, e para este envio foi com a intenção de alcançar almas e morrer por nós, morrer para salvar-nos do pecado. E com isso agora ele dá continuidade. Agora é com vocês. Agora é a vez de vocês irem à frente. Agora é a vez de vocês romperem. Porque Jesus, por mais com a dificuldade de reconhecê-lo no começo, ele acreditava no potencial de cada um dos seus discípulos. E profetizou esta bênção, que a paz esteja com vocês. E agora eu os estou enviando para que faça assim como o Pai fez comigo.
né? Então que esta live possa ser um direcionamento para a sua vida, um direcionamento para que você foi escolhido, você tenha a paz de Deus contigo. E Deus está te enviando, como enviou Jesus, para alcançar muitas e muitas vidas. Em nome de Jesus. Passo para a Kátia. Deus. Eu vou entregar para a Kátia já. Eu só preciso de um detalhe aqui. O túmulo vazio é o berço da fé, de fato. Meu Deus. Mas uma das frases que ele que muito me impactou é sobre isso. O túmulo vazio não era para Jesus sair, porque uma pedra não o impedia de sair. Era para os discípulos entrarem e crerem. Meu Deus. Aleluia. Essa pedra removida, essa pedra não impedia Jesus de sair. Ele não precisava remover. Meu Deus. Mas é para que entrassem e vissem o sepulcro. Oh meu Deus, o túmulo está vazio. Ele não está mais lá. Aleluia. Ele ressuscitou. Glória a Deus. E ele ainda vai dizer nos versos subsequentes, o 22, que ele sopra e diz: recebam o Espírito Santo. Ele disse que não nos deixaria órfão, que nos enviaria um Consolador. E o que ele decidiu tornar enfático no verso 23, entre tanta coisa boa sendo dita, é: se vocês perdoarem os pecados de alguém, verso 23, eles estarão perdoados. Agora, se vocês recusarem a perdoar, eles ficarão sem perdão. Ou seja, não retenha o que Deus te deu. Aleluia. Por intermédio da tua vida, alguém será alcançado também. Aleluia. Se você resistir, pastora Kátia, verso 24. Aleluia. Olha aí o que Glória a acontece. Deus, maravilha, meus irmãos. Verso 24 é um verso que mexeu com a minha alma, porque diz assim: um dos 12, Meu Deus. Tomé, chamado Dídimo, naquela ocasião não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Meu A pergunta que não quer calar: aonde Tomé estava quando Jesus veio visitar os discípulos? Meu Deus. É muito tremendo, porque essa palavra vai dizer que Tomé não estava no encontro com Cristo. Talvez Tomé estava se isolando por causa da dor, por causa da frustração. E o fato de estar se isolando por causa da dor, da frustração, fez com que ele perdesse por um momento o ambiente de milagre que Jesus estava fazendo. Eu não sei o que tem te afastado do ambiente de milagre. Eu não sei que tipo de dor tem te afastado do ambiente aonde Cristo quer se revelar a você. Oh, meu Deus. Ele perdeu o primeiro encontro com Cristo ressurreto porque ele se ausentou. Eita. A dor o afastou, a frustração o afastou. O que tem te afastado do ambiente do milagre? Jesus me trouxe aqui para te perguntar nessa tarde: o que está te desanimando do ambiente do milagre? Cristo tem um encontro contigo no ambiente de um milagre. E a Bíblia vai dizer que ele não estava naquele momento. Mas o que eu acho mais lindo em Cristo é que mesmo quando a gente se isola, mesmo quando a gente se afasta, mesmo quando a gente corre do ambiente aonde deveríamos estar, Jesus não desiste da gente. Obrigada. O verso 25 vai dizer: quando eles contaram para ele, para quem? Para Tomé: nós vimos o Senhor, todos felizes, alegres. Tomé respondeu: eu não acreditarei nisso. Deus, ajuda a gente. Se eu não ver as marcas dos cravos nas suas mãos e não puser os meus dedos na marca do seu lado, eu não acreditarei. Muito violento isso. Isso mexe com a minha alma, meus irmãos, porque na verdade Tomé não escondeu, não fingiu ter uma fé que não existia dentro dele. Ele colocou pra fora, ele disse: eu não acredito. Eu só acredito se eu ver, se os meus olhos veem. Escute uma coisa, não é pecado você dizer que não acredita, que não crê, porque ainda assim Jesus está olhando pro teu coração e pra tua alma e está dizendo: eu sou poderoso para vir e me revelar a você. E a Bíblia vai dizer que 8
dias depois. Você pode repetir comigo? 8 dias depois. Eita, glória. Meu Deus. Estavam juntos novamente. Ai, o que me deixa mais impactada com Cristo é porque a primeira vez ele não estava e ele duvidava, mas a Bíblia vai dizer que na segunda vez ele estava. A dúvida de Tomé não o impediu de continuar no ambiente de milagre. A incredulidade daquele homem, meus irmãos, não impediu de ele continuar, porque ele poderia ter falado, eu não acredito, então tchau, eu vou embora. Meu Deus. Mas não, ele não creu. Ele declarou com os lábios, mas eu vou permanecer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei como está o teu coração. Eu não sei as circunstâncias que você tem vivido. Eu não sei o que tem aprisionado a tua fé de acreditar que Deus pode fazer de novo, que aquilo que Ele profetizou, aquilo que Ele declarou sobre a tua vida pode acontecer. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você: não sai do ambiente do milagre, não sai do ambiente da fé, porque ali é o teu encontro contigo. Deus! Aleluia! E a Bíblia diz que as portas estavam trancadas, porém de repente. Aleluia! Uou, Meu aleluia! De repente! Glória a Deus. Ei, é de repente. Sai da Como da outra vez, ele fez de novo, ele fez de novo, ele faz de novo. Mesmo quando você não tem mais fé para permanecer, ele faz de novo. Aleluia. Jesus veio e ficou de pé entre eles e disse: Pai seja convosco. Então Jesus se virou para Tomé, ou seja, Jesus só voltou por causa de Tomé. Jesus não rejeita a sinceridade. Pode falar que ele não teve fé, mas ele teve sinceridade. Um coração sincero Deus não rejeita. E a Bíblia diz que Jesus falou para ele: põe o seu dedo aqui nas minhas mãos, estenda a sua mão aqui do meu lado, pare de duvidar, Tomé. Creia, Tomé. Para de duvidar, creia. Aí Tomé se rendeu, porque quando Jesus chega, não tem como a gente não se render. Verdade. Quando Jesus chega diante da nossa incredulidade, não tem como a gente não se render. Aleluia. Meu Deus. E a Bíblia vai dizer que Tomé disse: meu Senhor e meu Deus. Verso 29, Jesus disse: ah, Tomé, eu acredito que a narrativa de Cristo pode ter sido: ah, Tomé, você só creu porque você viu. Mas Tomé, desculpe eu falar dessa forma, mas Tomé, tá vindo um povo aí, Tomé, que não me viu. Que não me viu, mas vai crer. Aleluia. Cadê você que não viu, mas crê que Deus é poderoso? Aleluia. Essa sou eu, essa é você, que não vimos, mas cremos. Deus te chama nessa tarde para não viver pelo que você vê, mas viva por aquilo que você crê. Evangelho é fé, evangelho não é visão, não é vista, não é sentimento. Evangelho é fé. E nessa noite, você que está aí nessa tarde, você que está aí, que possa ser que a incredulidade alcançou o teu coração. Ei, Deus não tem problema com sinceridade não, meus irmãos. O homem que tem problema com sinceridade, o homem que se escandaliza com a sinceridade do povo, mas Deus não. Então fala pra ele: eu não estou acreditando mais, eu não confio em crer mais. Venha ao meu encontro, porque o meu Pai, o teu Pai, ele é poderoso para vir. Mas se prepara, né? Porque quando ele vem no amor, mas ele também vem com exortação. Ele vem com exortação, mas a Bíblia diz o quê? Que o pai só exorta o filho que ama. Obrigada. Então suporte a exortação, mas seja sincero com o teu Deus. Seja sincero com o seu Deus, porque Deus, ele conhece o teu coração. Não adianta você mentir. Não adianta você omitir, porque Deus sonda o teu coração e sabe da tua verdade. Então joga limpo com Deus, porque Deus, ele é poderoso para se revelar a você e trazer, e gerar em você fé. Aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Não vira vigília, né? Porque vocês perceberam, a gente gosta de falar de Jesus. É verdade.
Falar de Jesus é bom demais. Os últimos 2 versos vão dizer que o Senhor ainda fez muitos sinais e milagres no meio dos discípulos. Ainda bem que Tomé voltou, ainda bem que Tomé perseverou e ele pôde testemunhar. E aí João vai dizer que muitos não foram registrados neste livro, mas os que aqui estão são o suficiente para nós crermos. A palavra de Deus é suficiente. A Bíblia é suficiente. O que você precisa para crer já está registrado na palavra de Deus. E só você diga, eu me encaixei, me identifiquei, me conectei nessa palavra ministrada. Eu estou como os discípulos em Lucas 17, acrescenta-me fé. Quando for o contexto do perdão, meu Deus, tem que perdoar tudo isso. Acrescenta-me fé. Foi o que eles pediram. Isso dá a base que a gente precisa para orar por isso agora. Se você precisa disso, se você quer isso, digite nos comentários agora, eu quero. E eu e Isaac não vão perder a oportunidade de pedir para quem orar. Ela quem vai orar, não foi à toa que foi acerca de Tomé que ela ministrou. A você que está aqui nessa live, está passando por alguma situação cuja fé forá abalada. E hoje, nesse fim de tarde, tudo que você precisa, tudo que você quer é ter a sua fé renovada, revigorada, fortalecida, robustecida. As almas já estão digitando ali, eu quero. Nós vamos orar agora para a pastora Kátia Regina. Vamos orar. Amém, meus irmãos. Ore, mas ore com fé. Ainda que seja como um grãozinho de mostarda. Kátia, minha fé hoje está tão pequenininha, mas ore com aquilo que você tem. Seja uma fé grande, uma fé média, uma fé pequena. O importante é não perder a fé. Oremos, meus irmãos. Pai, nós louvamos o teu nome, nós adoramos a tua majestade por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo mais que o Senhor ainda há de fazer. Como é bom servir a um Deus que não desiste de nós. Como é bom servir a um Deus que conhece a verdade do nosso coração, e ainda que essa verdade seja uma verdade, Senhor, que o Senhor não queria que fosse, mas nós louvamos o teu nome, Pai, porque ainda dentro, Senhor, da nossa incredulidade, o Senhor não desiste de nós. Senhor, eu entrego a vida do meu irmão, da minha irmã que parou por esses minutos nessa live. Ele não parou à toa, ele não parou em vão. O Senhor o trouxe aqui para dizer: ei, eu estou te vendo. Ei, os meus olhos têm contemplado aquilo que você tem vivido, mas porque você não tem se afastado do ambiente do milagre, mas porque você não tem se afastado do ambiente da fé, mesmo com pouca força, você não tem me negado, mesmo desanimado, você tem caminhado. Que nessa noite, Espírito Santo de Deus, meu amigo, nós te pedimos, revigora esse meu irmão, revigora essa minha irmã, derrama unção fresca sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha fortalecer a fé dos teus filhos, porque a tua palavra diz que bem-aventurado, feliz é aquele que não viu, mas aquele que creu. Ajuda essa moça a viver por fé, ajuda esse homem a viver por fé, e não por aquilo que ele tem visto, não por aquilo que ela tem visto. Mas nós te pedimos nessa noite que o Senhor, meu Senhor, possa num de repente se revelar a ele, num de repente se revelar a ela, em nome de Jesus. E em tudo te daremos a honra, te daremos a glória e te daremos todo o nosso louvor, em nome de Jesus. Você que concorda com essa oração, diga amém, diga glória a Deus. Glória a Deus, eu creio. Aleluia. Beijo pra vocês, cadê a foto junto aqui? Dá um sorriso bonito, oh, glória, aleluia. A gente é bonitinho, né? Beijo pra vocês. Vamos pra igreja, vamos pro ambiente de milagre. Vamos se arrumar e vambora, tá? Amanhã, última live, vai ser madrugada, Isaac? Sei lá, vai ser meio-dia, não sei. Que horas que vai ser? Só Deus sabe. A gente brota na madrugada, né? Porque a Maria Madalena foi bem cedo, hein? Vamos ver. Até amanhã, querendo Deus, vai ser o último capítulo do Evangelho segundo escreveu João. Que bom ter você aqui, minha irmã. Volta sempre, tá? Te amo. Parte 2 já. Parte 2. Isaac tá nessa fonte aí. Eloy, Dionísio, Timóteo. Tu é uma irmã mais velha, tu é Eloy, né? Ó.
Beijo, Deus abençoe vocês. Fiquem na paz, meus irmãos. Fechar, ela Sou eu, esqueceu, gente. né? Sou eu Tchau, paz. Paz. Opa, calma Ainda aí. não foi, não? Não foi não. Eu já